Você tem filhos? Se você não tiver, talvez esse vídeo não seja pra você. Porque eu vou dizer, aquilo que The Last of Us, temporada 2, episódio 6, representa pra aqueles que tem filhos ou filhas, te dizer, se você ainda não é pai, você não tá pronto pra essa conversa ainda, certo? Nenhum episódio de The Last of Us mexeu comigo igual esse aqui. Tava até vendo os videozinhos aqui que eu tive com a Catarina, quando eu fui com ela no Museu Nacional da Força Aeronáutica Americana, em Dalton. E eu vi a mesmíssima nave que eles viram lá. Eles entraram na Apollo 15. E eu pude ir com a minha filha mostrar a Apollo 15 pra ela. Olha, bicho. Aqui, ó, videozinho aqui. Dá pra ver as marcas de queimadura, olha. Da reentrada. Catarina, ó, tá vendo isso aqui, ó? Esse preto aqui? Tem uma queimadura de reentrada. É porque quando toda essa parte aqui embaixo aqui tá queimada, se tu ver, ó. Aqui é da reentrada na Terra. É da entrada da Terra? Catarina, isso aqui pousou na Lua, Catarina. Foi? Foi. Como? Indo até o espaço. Eu quero ir pro espaço também. A gente pode tentar, vamos ver. Podemos ir agora? Agora pro espaço é mais difícil. Cara, assim, aquilo que o episódio apresenta pra gente em termos de relacionamento entre pai e filho, não é? As correlações, os espelhos com o relacionamento do Joel com a Sarah, a filha dele, na primeira temporada. Essa cena a mais que a gente teve sobre o passado do Joel, o pai dele, não é? Uma atuação lindíssima do Tony Dalton, nosso querido Lalo Salamanca, lá do Better Call Saul. O tema da paternidade sempre teve ali em The Last of Us nos jogos, não é? Eu não acho que é o tema principal de The Last of Us, não é paternidade, mas é o tema que sempre teve ali. E no seriado, eles conseguiram construir e desenvolver isso de uma forma que eu nunca imaginei que o Neil Druckmann faria. Eu vou dizer, deve ser triste você não ter experiência de vida o bastante pra conseguir receber a grandeza do que essa série representa. Sabe, é tipo tentar assistir Breaking Bad sem ser ainda um pai de família com senso de não ter conquistado muita coisa. É tipo assistir The Bear e nunca ter sofrido de crise de ansiedade. Sabe? Tem seriados que comunicam com você quando você tá no momento certo. Ser pai faz com que esse episódio seja uma obra de arte. Não só pelo que ele significa e representa para um pai que assiste aquilo, mas é pra mim, de longe, um dos roteiros mais bem fechadinhos, mais bem organizados de tudo que a gente viu de The Last of Us até aqui. Eu vejo muita gente reclamando, né, que muito do que acontece no seriado tira algo da experiência do jogo. Mas às vezes eu acho que falta pra muitos dos que assistem experiência pra conseguir interpretar bem as coisas que aparecem na série. Aqueles que reclamam da falta da experiência, da vingança na Ellie, e é uma reclamação que eu consigo entender, talvez sofram também de uma falta de experiência de conseguir se colocar ali no lugar do Joel. Quando eu pude ir lá no Museu Americano, eu conhecia a experiência daqueles homens no espaço, de pisar na Lua, mas nada me impactou mais naquele dia do que ver os olhos da Catarina, minha filha, impressionada com toda a história de ir pros céus, de ir pro espaço, de pisar na Lua. O maravilhamento de alguém que descobre que o mundo em que ela vive tem coisas muito maiores do que aquela que ela já viveu, faz com que o trabalho de um pai seja muito mais valioso, muito mais valoroso, seja um propósito muito mais glorioso do que uma vida que é vivida só pra si. Ver os seus filhos descobrindo o mundo, aprendendo coisas, chegando até você, mostrando os feitos mais bobos, mas que pra eles são grandes conquistas, e aquilo virar uma grande conquista pra você também. Se alegrar com aquilo que são lugares comuns pros adultos, mas que são novas descobertas e um grande passo pra humanidade na mente infantil, é o tipo de coisa que você só entende quando você é pai. E todo pai quer o melhor pro seu filho. E talvez seja por isso que pais também erram. O paradoxo do amor é que todo amor carrega consigo um tipo de egoísmo, um tipo de posse. A grande questão é que as nossas relações podem deturpar essa ideia de posse e transformá-las em algo ciumento, doentio e super protetivo. E esse é o paradigma desse episódio. É o paradigma da narrativa que nós temos exposta até agora. Como os nossos amores nos levam a tomar decisões e como nós lidamos com as consequências daquilo que nós fazemos por quem amamos. Até onde estamos dispostos a ir em nome daquilo que chamamos de amor. Quantas mentiras podemos contar achando que estamos fazendo bem. Quantas lágrimas ainda serão derramadas enquanto tentamos ser um pouco melhores do que aqueles que nos feriram tentando nos amar. Bom, é sobre isso e outras coisas que a gente vai conversar no Mundo Cópia de hoje, de The Last of Us, episódio 6, segunda temporada. É o penúltimo episódio, um episódio inteiro voltado para o passado, que não avança a história, mas aprofunda os personagens. Enquanto no jogo esses flashbacks vão aparecendo paulatinamente ao longo da narrativa, o que faz muito sentido dentro da narrativa de jogo, dentro do contexto que você tá tendo respiros dentro de uma ação. Aqui no seriado eles escolheram condensar tudo isso no episódio só. Uma escolha
polêmica talvez, um tanto arriscada, mas na minha opinião, muito acertada. Fez um trabalho excelente e que só não emociona quem já tá desengajado com a série mesmo. Aí você que tá desengajado só assistindo pra odiar de pertinho, aí não tem mais o que fazer. Triste quem precisa odiar essa série pra marcar que tá de um lado aí no debate político, sei lá. Mas se você quiser estar com a gente, tentando encontrar as mensagens por trás dos episódios, a gente tem comentado todos eles, um a um, sempre nas terças-feiras aqui no nosso canal. Se você gosta disso, clique em gostei, não deixa de dar um like e assinar as notificações pra você ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. E claro, um episódio recheado de spoilers, então continue por sua conta e risco. Fazer um flashback para falar sobre Joel no meio da vingança da Ellie é ousado. É uma quebra de expectativas. Quando pensamos que a reconciliação de Ellie finalmente engataria, somos pegos de surpresa com a memória da adolescência de Joel e Tommy. Nela, Joel assume a culpa e aceita a punição que presumiu que levaria do pai para que o irmão não sofresse. Se Joel presumiu isso, é porque o seu pai deveria pesar a mão nas punições físicas aos filhos. Mas o pai dos garotos faz o que Joel não espera. Ele divide uma cerveja, confessa a Joel suas falhas, diz que espera que o filho fosse um pai melhor quando chegasse a sua vez. Talvez tenha sido o primeiro momento de vulnerabilidade daquele homem diante do filho, que o trata ali talvez não como um filho, mas como um parceiro, que abre a cerveja, que percebe no medo que o filho tinha do que ele faria com Tommy, um reflexo, um espelho daquilo que ele não queria realmente ser. Daquilo que ele não era, já que ele não reproduz exatamente o que seu pai fazia, mas que talvez, e a gente não sabe disso exatamente, fosse além daquilo que ele deveria ser como pai. Joel, como todo pai, tenta ser um pai melhor. A perda prematura de Sarah o abate profundamente. Nenhum pai deveria enterrar seu filho. Não é a ordem natural da vida. Em Ellie, ele vê uma segunda chance de ser um pai melhor. Os aniversários de Ellie, comemorados em Jackson, mostram, por um lado, as tentativas de Joel de ser um pai melhor. E parece que tá dando certo. Ele encomendava bolos, constrói um violão para ensiná-la a tocar, a leva para ver a escultura de um dinossauro, a leva a um museu de astronomia. E nisso, ele encontra sua felicidade. Ver a alegria da filha adotada, e adotada ali pelas circunstâncias, deixa ele muito feliz. Você deve lembrar que no terceiro episódio da primeira temporada, quando a Ellie vê um avião caído ali no episódio do Bill Frank, ela fica impressionada pelo fato de que antigamente a gente conseguia se mover pelos céus, né, voar de avião e tudo mais. Esse interesse dela no mundo aeroespacial já tá ali há muito tempo e o Joe sabia disso. Ele canta a música Future Days, que diz: se eu tivesse de te perder, eu certamente perderia a mim mesmo. Tudo que achei de precioso não encontrei em mim mesmo. Tente, e algumas vezes você será bem-sucedida em formar esse homem em mim. Todas as minhas partes roubadas. Não tenho mais necessidade, eu acredito. Eu acredito porque posso ver nossos dias futuros, dias de você e eu. Não é só uma música, é uma declaração de amor. Joel prefere negar a si mesmo para que Ellie seja feliz. Joel experimenta aquelas alegrias na alegria de Ellie e projeta um futuro bom entre eles dois. É como se ele tivesse encontrado um alívio diante de tudo que perdeu. Joel perdeu ao não ter um pai amoroso. Joel perdeu a sua filha. E agora ele espera que possa ser um pai melhor. Os aniversários comemorados nunca são os dele, mas sempre os de Ellie. De alguma forma, isso também parecia ser a forma como ele conduzia sua paternidade com Sarah. E eu vou dizer, tá? Pode colocar aí, Tuller, me mete aí na cara do Scorsese, tá? No Absolute Cinema. Absolute Cinema. No primeiro episódio da primeira temporada, Sarah prepara um café da manhã de aniversário para Joel. Devido à pressa pro trabalho, Joel promete a Sarah que trará um bolo para que eles comemorassem o aniversário deles juntos. Sarah pega o relógio, que é um símbolo na série, e leva pro concerto. Inclusive, a gente descobre que o relógio era o relógio do pai dele. À noite, atrasado, Joel chega sem o bolo. Um bolo que ele prometeu que compraria. E agora, ele jura que comprará um bolo no dia seguinte. Sarah lhe mostra o relógio consertado e Joel passa a usá-lo. Vê só como isso é importante, como esse roteiro é sensível. Nos aniversários comemorados de Ellie, a primeira coisa que Joel faz é dar um bolo. E depois, um presente ou uma experiência alegre. A promessa, o juramento que ele não cumpriu com Sarah, agora ele se esforça numa negação de si mesmo para cumprir com ela. Mas é ali nesses bolos que a gente vê um Joel que não cumpre as suas promessas, que jura, mas mente. Ele prometeu que compraria o bolo, mas a infecção o impediu. Outra coisa interessantíssima é o modo como os aniversários da Ellie aparecem como um tipo de contagem regressiva aqui. Nós sabemos que chegaremos ao momento em que o relacionamento deles foi abalado. Sabemos que as expectativas de Joel de dias futuros juntos não se cumpririam. Na medida que vemos a relação deles crescer, sabemos também da grande queda que era iminente, porque apesar das alegrias que eles tinham, Ellie também guardava questões quanto ao seu resgate. Ellie possuía várias perguntas a fazer e lutava com essas questões internas. As mariposas que ela desenhava e que tatuou no seu braço não eram um sinal de transformação, como Joel pensou, mas de que ela não via propósito na vida e que ela sentia essa proximidade atormentadora da morte. Tudo fica ainda mais complicado quando a gente percebe que foi no aniversário dele que a filha morreu. O que faz com que o relacionamento do Joel com aniversários seja ainda parte do espírito da Sarah
junto com ele. Quando ele vai matar o Eugene, ele diz que quando você ama alguém, você sempre vê o rosto dela. No fim das contas, o Joel continua vendo o rosto da Sarah por meio da Ellie. Quando se muda para a garagem, a câmera foca em um disco especial. Se chama O Pastor Solitário, de George Zamfir. Com certeza você já ouviu a flauta triste e chorosa dessa composição. Tuller, toca um trechinho aí pro pessoal. Na composição de Zamfir, a gente pode sentir o peso da solidão de alguém que caminha sozinho. Ou, como no caso de Ellie, de alguém que caminha agora sem propósito na sua vida. Porque o propósito que ela teria, o glorioso propósito de ser a cura pro mundo, lhe foi tirado. E foi tirado violentamente, sem ela saber, até ali, que foi o Joel que tirou isso dela. Ela acaba atormentada com ideias de morte, porque a sua morte traria vida. Mas ela acabou sendo um tipo de filho pródigo às avessas, que o filho pródigo estava morto e agora viveu, e por isso houve festa. Ela queria estar morta. E quando ela volta daquela sedação, não é festa que a acomete. É um tipo diferente de parábola. Mas as dúvidas de Ellie são sanadas por meio de mais mentiras. Tudo aquilo que ocorre com o Eugene, que agora a gente finalmente sabe o que aconteceu com ele, mostra pra Ellie que o Joel, na verdade, estava mentindo desde o começo. Quando o encontram, Ellie quer levá-lo de volta aos portões da cidade para que pelo menos ele pudesse despedir de Gale e ouvir dela as palavras que precisava. Que palavras seriam essas? Seriam eu te amo? Seriam eu te perdoo? A gente não sabe. Mas ele precisava dela, precisava ouvi-la. Eu acho que é perdão, tem uma cara de perdão antes de morrer. O que a gente sabe é que o Joel promete a Ellie que deixaria ele vivo. Mas, mais uma vez, ele não cumpre sua promessa. Ali, ela percebe a mesma expressão no olhar de Joel que no juramento que ele fez no encerramento da primeira temporada. Tanto que quando chegam em Jackson, Ellie expõe as mentiras de Joel e diz: você jurou. As palavras são diferentes, ela não usa a mesma palavra, ela não usa promessa no inglês. Ela usa jura, que é a palavra que ele usa no fim da primeira temporada. Então quando ela diz, você jurou, ela não tá falando do Eugene, ela tá falando dela própria. Foi ali que ela entendeu, de fato, que houve mentira da parte do Joel sobre o seu resgate ali no hospital. É ali que ela percebe o peso das mentiras. O que é interessante, porque a Gale ainda trata ela como uma grande mentirosa. Você deve lembrar isso dos episódios passados. Gale diz que ela mente profissionalmente. Mas é ela quem revela a verdade pra Gale. Parece que Ellie não é tão diferente do Joe no fim das contas, né? Mas eu já tô transversiando. Ou não, ou talvez não esteja não. Talvez Ellie se torne cada vez mais parecida com o Joel à medida que o tempo vai passando. Quer ela queira, quer não. São os elementos passados de pai pra filho. Mas eu vou falar disso daqui a pouco, com um pouco mais de cuidado. No fluxo aqui do episódio, a gente tem essa contagem regressiva, que nos leva agora ao Réveillon, onde Joel briga pra defender a Ellie. A discussão entre Ellie e Joel acontece, ela volta pra casa, mas descobrimos que ela mentiu quando disse que não tinha conseguido falar com o Joel. Mais mentiras, mais mentiras, mais mentiras. Ela conversou com Joel, e ele, como que entalado pelas mentiras que contou, mal consegue responder a Ellie. Entre meneios e respostas curtas, ele confessa tudo. Se na Bíblia nós temos a parábola do filho pródigo, aqui nós temos essa triste balada do pai pródigo. O filho pródigo volta arrependido para a casa do pai e depois de ter esbanjado toda a sua herança, ele é recebido com amor. Aqui é o pai que espera a volta da filha adotada, mas não consegue falar muito. A questão é que aqui não há só um pai arrependido. Há um pai com um profundo sentimento de derrota em ter tentado ser um pai melhor, de novo. E talvez não ter conseguido. Joel aprendeu a violência e a truculência também por meio do seu pai. Seu pai batia nele, batia no irmão, e é por meio de socos, tiros e assassinatos que Joel expressa o seu amor por Ellie, tentando salvá-la de perigos. É a marreta da violência passando de mão em mão. A gente já falou disso em outros Mundo Cop. A marreta da violência sai das mãos do pai do Joel para mãos do Joel e agora sai das mãos do Joel para Ellie. Naquela varanda, Joel revela que a cura só viria por meio da morte de Ellie. Ele acha que vai convencê-la de que o que ele fez foi justo, mas ela responde em meio às lágrimas: então eu deveria ter morrido. Esse era o meu propósito. E se o propósito da vida dos nossos filhos for algo doloroso que a gente não deseja para eles? Ai, meu Deus, eu preciso me segurar para poder gravar o diabo desse roteiro. Ellie o chama de egoísta, mas ele diz que a ama de uma forma que ela não consegue entender, ela nunca entenderia. E eu vou dizer, clichê de internet, mas é isso. Eu só entendi o amor dos meus pais quando eu me tornei pai. É clichê, não tem o que fazer, cara. Tem coisas que só são possíveis quando você passa por aquela experiência. Ninguém pode te ensinar a grandeza do que é o sentimento que um pai tem para um filho. Ela nunca entenderia. É lindo a cena do Homem-Aranha sacrificando a tia May, não é? Pra que, ao invés de dar a cura pra ela, ter que curar todo mundo e salvar o mundo. E bonito. Mas, querido, se fosse o filho do Peter Parker, entendeu? Eu matava. Morra a cidade inteira, eu vou salvar meu filho. Você não sacrifica aquele que sua
vida passa a se resumir a proteger e a cuidar por ninguém, ponto, por ninguém. É aquela velha história, né? Quando eu casei, eu descobri que eu morreria por alguém. Eu morreria pela minha mulher, eu pularia na frente da bala pela minha mulher. Mas quando eu tive filhos, eu entendi o que era matar por alguém. Eu mataria pelos meus filhos. E é o tipo de coisa que você só entende quando você entra, né, nesse mundo louco da paternidade. Por isso que, sabe, Joel é um psicopata, Joel é um cara, é um assassino, é um mentiroso. Joel não é uma boa pessoa, mas ainda assim nós estamos do lado do Joel. Isso é um roteiro bem escrito, quando a gente consegue ter empatia com alguém que é claramente mal. Mas mais do que isso, é a revelação de uma decisão que todos nós, como pai e mãe, queríamos ter coragem de tomar. Eu não importa, o mundo morra, eu vou cuidar daquele que é meu. Será que é isso? Será que esse é o sentimento do pai do Joel? Se algum dia você tiver um filho, eu espero que você faça melhor do que eu. No fim das contas, a gente, sabe... Será que é isso? É isso mesmo que é esse pai? Esse é o sentimento? Esse é o nível de... É o Eminem em Mockingbird, quando ele diz, olha, eu vou te dar um Mockingbird, eu vou te dar um passarinho, eu vou te dar uma joia, e se o passarinho não cantar, eu vou quebrar o pescoço do passarinho, entendeu? Se as joias não brilharem, eu vou voltar e que vender, eu vou fazer ele engolir, não é, as joias. Será que é assim que eu sou um pai melhor? Ou será que, em certo sentido, a gente tem que falar como o pai do Joel? Eu não sei o que eu tô fazendo, sabe? Eu só tô tentando ser melhor do que foram comigo e espero que você seja melhor quando você passar isso adiante. Só sei que os olhos do Joel... E que atuação, hein? Que incrível, Nossa, eu não acho a Bella Ramsey uma atriz ruim, o pessoal pega no pé da Bella Ramsey, mas quando nosso querido Joel tá em tela, fala com os olhos, é inacreditável. E naqueles olhos, há a confissão de derrota, a autoavaliação de que talvez ele não foi um pai melhor do que o pai dele, mas ao mesmo tempo a confiança de que mesmo com seus erros, era aquilo que ele tinha que fazer. Ellie não o perdoa de imediato. O perdão nem sempre é fácil de ser dado. Nem sempre quando o filho pródigo volta há um pai para abraçar imediatamente. Perdoar exige renúncia. Perdoar exige reconhecer a ferida causada no outro. Perdoar exige escolher que a ferida não pode determinar nossas escolhas. Perdoar é escolher sentir a dor da ofensa, mas não se vingar, não retaliar. Como alguém que teve uma vida de violência perdoaria tão facilmente? Essa varanda foi onde Joel reconheceu que, apesar de todos os seus esforços, eles não foram suficientes para dar toda a proteção que ele queria para Ellie. Ellie cresceria, moraria na garagem, teria privacidade, tomaria suas próprias decisões. Essa complexidade de sentimentos que é ignorada por aqueles que estão sedentos pela vingança de Ellie é o que deveria nos fazer repensar e parar por um tempo como é que a gente tem lidado com a vida. É como se a série quisesse nos fazer repensar as nossas ações no jogo, sabe? Por mais que a série insista, muitos ainda estão presos na perpetuação da vingança. É uma série woke. E claro, quem vai negar que a série tem esses elementos? É Hollywood, pô. Hollywood não é Jesus, Hollywood não é The Chosen, é Hollywood. Vai ter os valores do mundo. Isso já é pressuposto. Mas que profundidade a gente encontrar ali uma discussão tão profunda sobre o relacionamento entre pai e filho, sobre o dilema do cuidado de uma geração para com a outra. Não tem como isso não trazer um pai para as lágrimas. Desculpa aí, gente. Foi mal. Não sei se... Foi mal. Eu assistindo... Caraca, quando mostraram Apollo 15, que eu fui com a minha filha, aí desculpa aí, meu irmão. Aí acabou. O pessoal aí que quer que eu odeie a série, vocês perderam total. O Apollo 15 me quebrou. Ele indo com a filha dele no Apollo 15 me quebrou completamente. Acabou pra mim. Porque aí nossa, o que é aquilo? Que cena é aquela? Que cena é aquela? Eu quero o melhor pros meus filhos. Eu tenho certeza que você quer o melhor pros seus. E eu trato os meus filhos de uma forma que eu quero que eles reconheçam o meu amor por eles. Sabe? Eu tô gravando aqui. Eu tava agora há pouco brincando de cavalinho com o Bernardo, brincando de avião com a Catarina. Acabei de chegar de Portugal. Fiquei uns dias em Portugal sem minha família. Vou viajar amanhã pra um evento do doutorado lá em São Paulo. É uma loucura e tentando dar atenção pros meus filhos. E é cansativo, sabe? Mas faz valer a vida inteira. Eu quero poder proteger meus filhos de todo mal. E eu quero que os meus filhos tenham a mesma felicidade de caminhar com Cristo que eu tenho. Eu quero que as músicas que a gente canta hoje, que a gente canta juntos hoje pra Jesus, não sejam inúteis. Eu quero que Deus faça morada no coração deles. Eu desejo estar com os meus filhos eternamente na glória. Eu quero que eles cresçam sabendo o quanto eu os amo. Eu quero que eles sejam melhores do que eu fui. Por outro lado, por mais que eu queira protegê-los de todo o mal do mundo, e se eu pudesse, eu arrancaria toda e qualquer dor que pudesse entrar na vida deles e tomaria pra mim no lugar deles, eu sei que eu não tenho um controle total sobre como será a vida dos meus filhos. Por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir impedir várias feridas físicas e emocionais que eles passarão. Por mais que eu me esforce para fazer eles sorrirem e gargalharem, eu não vou poder impedir todas as suas lágrimas. Eu sei que um dia eles vão sair de casa, vão viver suas vidas. Eu espero que o Bernardo seja um marido e um pai melhor do que eu fui, que a Catarina seja uma esposa e mãe melhor do que a Isa foi. Mas eu também sei que eu não posso controlar tudo isso. Talvez seja aqui o ponto. Quando o amor vira o egoísmo terrível que a Ellie denuncia. É quando eu amo tanto que eu não quero dar espaço para que meus filhos se machuquem. Eu amo tanto que eu quero roubar deles o propósito deles, para que eles não paguem o preço desse propósito. Talvez os meus pais
se pudessem, tirariam de mim muitas das dores que formaram quem eu sou hoje. E dores essas pelas quais eu sou grato hoje. Porque nenhum pai quer que seus filhos sofram, nem que o resultado disso seja positivo no final. Mas até onde vai a proteção, né? Até onde é que vai o amor que protege demais, ou que, no fim das contas, nem sempre a gente sabe exatamente se a gente tá fazendo tudo certo em cada pequeno detalhe. A gente tem a palavra de Deus para nos guiar, mas ainda tem o modo como a gente aplica isso na existência, e às vezes a gente fica inseguro, né? Será que eu tô sendo um bom pai? Será que a gente tá sendo boas mães? Será que a gente tá fazendo certo? No fim das contas, a esperança que sobra é que nossos filhos consigam ser melhores do que nós. Eu sei que eu vou errar nesse percurso. Eu sei que eu vou dizer coisas que não deveriam ser ditas. Eu sei que eu vou ignorar pedidos genuínos de afeto por conta de algum estresse ou cansaço. E eu sei que eu vou ser um pai cheio de arrependimentos também, como qualquer pai deve ser. E eu espero que um dia eles entendam esse amor paradoxal de um pai que ama, mas que sabe que o seu amor pode às vezes impedir as feridas que o próprio Deus possa querer trazer sobre a vida deles. E que talvez os nossos filhos precisem ser protegidos do nosso amor, para que eles possam finalmente crescer e não serem só filhos, serem parceiros. Talvez seja aí que muitos bons pais falham no processo de ver os filhos amadurecendo. É entender que em algum momento não é o cinto. Às vezes é sentar do lado, é abrir a cerveja, não é? Que muitas vezes não é mandar de volta pra Jackson. É quando a Ellie tem que dizer pra ele, eu não sou sua filha, eu sou sua parceira aqui. E em algum momento os filhos vão virar parceiros. E é aí que os pais precisam entender que há um crescimento. Meus filhos têm 1 ano e meio, têm 5 anos, tá muito longe disso ainda. Mas se nós como pais não começarmos a treinar a nossa paternidade para filhos que crescem, talvez a gente tenha uma quantidade de arrependimentos muito maior do que a gente vai conseguir lidar no futuro. E a gente vai viver cada pequeno momento da vida presente como uma grande contagem regressiva para o momento em que nosso relacionamento vai ruir com os nossos filhos. Talvez tenha sido no final do episódio, quando a Ellie caminha de volta pro teatro em que ela e Dina se escondem, depois de entendermos que ela torturou Nora com um cano, que ela tenha entendido as ações de Joel. Joel é quem sempre aceitou receber as pancadas da vida como sacrifício por aqueles que ele ama. Ironicamente, ele é morto através de uma violência extrema que o bate até que ele agonize sem conseguir respirar direito. Agora, é Ellie quem toma a marreta da violência e tortura Nora. Agora, Ellie deve ter começado a sentir o que Joel sentiu de fato. É por isso que ela tem ciúmes quando Jesse chega em resgate. Ela não quer perder Dina e o bebê. É por isso que ela aceita se sacrificar por Dina, porque ela ainda está em busca de um propósito. É por isso que ela volta abalada pro teatro, porque ela sente a responsabilidade e sente todas as vezes que culpou o Joel pelo que ele fez, sem tentar entender as lutas internas do que ele passava. O que torna tudo mais triste é que a Ellie prometeu que ia tentar perdoar o Joel. E talvez seja a única promessa cumprida em todo esse mar de mentiras. Quando ele estava ali, deitado, com o rosto desfigurado diante da morte, quando ela pede para ele levantar, talvez seja ali o momento em que Joel sabe que foi perdoado, que teria sido perdoado. O que torna aquele momento de morte muito mais profundo, muito mais visceral, mas talvez com alguma dose a mais de beleza. Assim como Eugene queria ver a pessoa que ele amava uma última vez, Joel pôde ver a pessoa que ele amava antes do seu derradeiro fim. E aí que a gente volta pro que eu falei no começo. A Ellie, no fim das contas, acaba se tornando ela própria um tipo de Joel. E eu sei que aqui eu tô talvez indo um pouco além do que era a intenção do autor, não sei. Quando a Ellie responde a Dina de que ela estava grávida, de que eu vou ser pai, o que antes parecia só uma piada, agora talvez ganhe traços diferentes, né? Ela não diz que vai ser mãe. Geralmente casais homossexuais se identificam, não é, como duas mães ou uma coisa assim, né? A criança teria duas mães, não teria um pai e uma mãe. Mas quando ela diz eu vou ser pai, isso seria mais uma forma de refletir o papel de Joel que se cumpre por meio da Ellie. Já tem vários edits na internet, inclusive, mostrando trechos, não é, muito parecidos na filmografia da série, da Ellie e do Joel agindo e se portando de forma muito parecida. Quando a Ellie tenta salvar a Dina no episódio passado, a gente tem um trecho muito parecido na temporada passada do Joel salvando a Ellie, se colocando ali, pedindo para ela se esconder, que ele vai salvar ela. Cara, no fim das contas, o que serão os nossos filhos? Não algum tipo de reprodução daquilo que a gente incutir neles. Por mais belo que isso seja, isso também aterroriza um pouco. Mas aí está a certeza de que um dia nossos filhos vão entender melhor o amor que a gente sente por eles, mesmo quando esse amor os incomoda por algum motivo. Mesmo quando esse amor tira deles coisas que eles acreditavam que precisavam. No fim do flashback de Joel, nós vemos o relógio que seu pai usava. Esse relógio, em algum momento, parou, mas Sarah levou esse relógio para o concerto e deu esse relógio de presente para o pai, ressignificando esse relógio a partir de agora. Mas com a perda de Sarah, o relógio volta a parar, através de uma violência que está marcada na cicatriz do vidro estilhaçado do relógio. O relógio permanece assim, e agora é Ellie quem o usa, mas ela não conserta o relógio. O símbolo visual é da violência que está sendo passada de geração em geração.
Mas não só isso. Talvez haja um aspecto positivo aqui. Craig Mazin, um dos criadores e produtores da série, comenta que não é só a dor, o trauma e a violência que passam de geração em geração, mas também um senso de evolução, de crescimento e de progresso como humanos. Embora haja toda essa dor, há espaço para crescimento, há espaço para desenvolvimento humano, há espaço para repensarmos muitas das nossas atitudes como pais, para tentarmos ser pais melhores do que os nossos pais foram. Talvez encerrando ciclos de violência, talvez construindo novos ciclos de entrega, talvez entendendo melhor o progresso na vida e na alma dos nossos filhos. Como cristãos, temos a esperança de termos um pai perfeito nos céus à nossa espera. Existe um debate na psicologia muito profundo entre o Sigmund Freud e Viktor Frankl, onde os dois vão discutir, claro que eles não são contemporâneos, né? O Frankl é posterior a Freud, vai discutir com os textos de Freud, mas o debate é basicamente se a nossa experiência com o nosso pai é que constrói a nossa visão de Deus ou se é a nossa experiência com Deus que constrói a nossa visão do nosso pai. A verdade é que, como cristãos, nós temos a esperança de termos um pai perfeito nos céus à nossa espera. Eu sei que eu não posso proteger meus filhos de todos os males, mas creio e confio no meu Pai Celeste para guardá-los. Eu sei que eu não vou poder dar todas as alegrias para Catarina e para o Bernardo, mas eu sei que o meu Pai Celeste tem graça superabundante para alegrá-los. Eu sei que não posso impedir que meus filhos chorem, mas creio que o meu Pai Celeste há de consolá-los. Até quando meus filhos passarem pela morte, Ele enxugará todas as suas lágrimas. O amor de um pai cristão é só uma faísca do amor do Pai Celestial. E o que dá paz a um pai cristão é a certeza de que é um Pai Celeste que cuida dos meus filhos quando eu não posso cuidar. Foi esse pai que demonstrou amor paradoxal ao sacrificar o próprio filho para fazer de pecadores seus filhos adotivos. Foi esse pai que, pelo seu poder, ressuscitou o seu filho para que seus filhos adotivos também fossem ressuscitados. É esse pai que espera na varanda da mansão celeste, com os anjos aos seus pés, o louvando de eternidade a eternidade pelos pais e filhos que vieram nessa terra. É esse pai que encontraremos nos dias futuros. É esse pai que é louvado pelo Estênio Márcios quando ele canta na sua música sobre o filho pródigo: tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre, vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe, o seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte, são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Na varanda do nosso Pai Celeste, não vai haver espaço para tristeza, não vai haver espaço para dor, para sofrimento ou mesmo para violência. Na sua varanda, os seus instrumentos não tocarão baladas melancólicas sobre pastores solitários. Na sua varanda de graça, há espaço para perdão, para alegria e para contentamento. Na sua varanda, há espaço suficiente para os pais falhos, para pais imperfeitos e que lutam para que os filhos sejam melhores do que eles. Na sua varanda há espaço suficiente para todos os filhos que não tiveram pais amorosos, que sofreram abusos daqueles que deveriam receber amor, que aprenderam violência quando deveriam aprender carinho, que vivenciaram o abandono na casa onde deveriam desfrutar de proteção. Há espaço nessa varanda, porque as promessas do nosso Pai Celeste sempre se cumprem e os seus juramentos nunca são quebrados. Catarina, isso aqui pousou na Lua, Catarina. Foi? Foi. Como? Indo até o espaço. Eu quero ir pro espaço também. A gente pode tentar, vamos ver. Podemos ir agora? Agora pro espaço é mais difícil. Quando a Catarina me disse: papai, eu quero ir pro espaço também, não é? E eu disse: bom, vamos tentar, a gente pode ir agora. Era só uma criança querendo brincar de ir pro céu. Eu sei que um dia entraremos não numa nave, não para atravessar a mesosfera e chegar no espaço exterior, mas rasgaremos os céus em glória, em uma jornada que não vai acontecer na nossa imaginação, mas que nos levará de fato para um relacionamento inquebrável com o Pai que espera nos receber, com roupas novas, com um novilho cevado e com um abraço que nos fará melhores do que nunca poderemos ser pelas nossas próprias forças. Próxima semana, a gente vai ter o último episódio de The Last of Us e a gente vai estar aqui para comentar e encontrar a mensagem por trás disso tudo. Tenho gostado muito da condução da série até aqui. Eu sei que nem todos têm gostado, tá tudo bem. Deixe o seu comentário aqui também se esse seriado tem tocado em você de alguma forma e se a gente tem conseguido encontrar uma mensagem que possa ficar para além de nós em cada um desses episódios. Não deixe de se inscrever no canal e assinar as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote. E até a próxima.